Para compreendermos o conceito de ato ilícito processual, precisamos entender antes a definição de ato ilícito. De acordo com o artigo 187 do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, sendo titular de um direito, ao exercê-lo, excede manifestamente o seu fim econômico, social, da boa-fé e dos bons costumes. De acordo com Fred Didier Júnior, em seu curso de Direito Processual Civil, ato ilícito no âmbito processual é toda conduta praticada em desconformidade com o direito. Bom, no âmbito do direito civil, aquele que comete ato ilícito tem o dever de reparar o dano que causou. Mas e no âmbito processual? Sofre alguma consequência quem pratica ato ilícito processual? E quais são esses tipos de atos? Diga aí, Danilo. Então, Lidiane, sobre a classificação dos atos ilícitos processuais, embora por vezes a gente utilize a classificação de juristas que vão um pouco mais além nos seus estudos, no aprofundamento, essa classificação sempre tem como base principiológica a classificação de Pontes de Miranda, certo? E nesse sentido, os atos ilícitos processuais são classificados em 4, que seria ato ilícito indenizativo, o ato contrário ao direito, cujo efeito jurídico é o surgimento do dever de indenizar. E como exemplo clássico disso, nós temos aí a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Temos aí também o ato ilícito invalidante, que é a conduta contrária ao direito, cujo efeito jurídico é dar ensejo à invalidação, ou seja, o desfazimento de um ato jurídico. Essa invalidação, Lidiane, ela consiste em uma sanção combinada para as hipóteses em que se reconheça que o ato praticado ele não preencheu algum requisito tido como relevante. Temos aí também as ilicitudes autorizantes, não é? Que é uma conduta contrária ao direito que gera para o ofendido ou outro sujeito processual uma situação jurídica ativa que lhe permite praticar um determinado ato. Como exemplo, nós podemos apontar aqui a conduta de um indivíduo que esteja sendo executado e que tenta impedir a entrada do oficial de justiça, obstando a penhora. Nesse caso hipotético, esse oficial de justiça estaria autorizado, mediante ordem judicial, claro, em arrombar os cômodos imóveis a fim de cumprir a penhora, conforme previsão lá do artigo 846 do CPC. Por último, nós temos os ilícitos caducificantes, que são condutas contrárias ao direito, que têm por consequência a perda de uma situação jurídica ativa àquele que praticou. Como exemplo claro, nós temos aqui, por se tratar de um ilícito preclusivo, exemplo da perda de competência do juiz por excesso de prazo, conforme previsão. E eu, Cíntia, que venho aqui falar para vocês que temos ainda os atos ilícitos, considerados como culposos e não culposos. Para entendermos melhor essa classificação, nós teríamos que dar atenção aos elementos subjetivos, a um elemento subjetivo, que é o dolo e a culpa. Trago alguns exemplos para vocês que estão lá elencados dentro do artigo 80 do CPC, que são considerados atos de litigância de má-fé, que são os atos como alterar a verdade dos fatos, usar do processo como para conseguir algum objetivo ilegal, provocar incidente manifestamente infundado, deduzir pretensão ou defesa contra o texto expresso que está lá na lei ou fato incontroverso, e alguns outros atos que são considerados como de litigância de má-fé pelo artigo 80 do CPC. E só lembrando também de que o litigante de má-fé que comete esses atos, ele também pode ser condenado e também pode sofrer penalidades, ok? Finalizando, temos os atos ilícitos processuais típicos, a que se serve de exemplo as hipóteses de litigância de má-fé. O artigo 80 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses que se pode considerar alguém litigante de má-fé. Uma dessas hipóteses é quando o agente altera a verdade dos fatos. E há também os atos processuais ilícitos atípicos, que são os decorrentes da violação de normas extraídas de cláusulas gerais, como a boa-fé processual, que está presente no artigo 5º do Código do Processo Civil, em que diz que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. E aqui se extrai de exemplo o abuso de direito processual.
Perfeito! Então nós podemos compreender o ato ilícito processual como sendo a conduta contrária ao direito, praticada dentro do processo com dolo ou culpa e que gera resultados de autorizante a indenizativo, a caducidade ou a invalidade do ato, sendo o seu exemplo mais claro a litigância de má-fé.